Deus perdoa os pecados daqueles que verdadeiramente arrependidos se achegam até Ele, confessam seus pecados, pedem perdão mediante a Cristo. Lá em 1 João, o apóstolo nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Embora a doutrina católica romana diz que devemos confessar a um padre, mas o ensino de João é bem claro. Vamos falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre confissão. Antes de adentrarmos mais profundamente nesse tema de confissão, vamos entender um pouquinho essa diferença de interpretação da Igreja Católica Romana e dos protestantes. A Igreja Católica Romana ela tem a confissão como um de seus sacramentos, e a base para isso que eles usam é João 20, de 21 a 23. Vamos dar uma olhadinha. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Essa é uma passagem que relata a grande comissão, o momento em que Jesus envia os seus discípulos a estarem pregando o Evangelho. Mas será que nós podemos interpretar também que Jesus estaria transferindo a autoridade de perdoar pecados aos discípulos? Mais do que isso, também estaria transferindo aos discípulos a autoridade de não perdoar pecados e assim condenando as pessoas? Será que em alguma das cartas de Paulo, de Tiago, ou talvez no livro de Atos, nós vemos Pedro ou qualquer um dos outros apóstolos exercendo isso, não perdoando ou perdoando os pecados das pessoas? Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 8. Atos é o livro que conta as atividades dos apóstolos depois que Jesus subiu aos céus. Vamos dar uma olhadinha em Atos 8, versículo 22. Diz assim: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Aqui temos Pedro e João em Samaria. Eles encontram um homem chamado Simão, que de alguma forma queria se passar por cristão. Então Pedro diz: arrependa-te, rogue a Deus e talvez lhe seja perdoado. Se Pedro pudesse perdoar ou não pecados, não seria um momento ali para ele exercer isso? A verdade é que nas cartas de Paulo, no livro de Atos, em nenhum momento nós vemos os apóstolos fazendo esse tipo de coisa. Mas então, como explicar o texto de João? Como eu disse, o texto de João está relatando a grande comissão, o momento que Jesus envia os seus discípulos. E esse mesmo acontecimento também é relatado nos outros evangelhos. Vamos dar uma olhadinha no evangelho de Marcos para tentar esclarecer um pouco melhor esse acontecimento. Lá em Marcos 15, versículo 15 a 16. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aqui nós temos o mesmo acontecimento sendo narrado no Evangelho de Marcos e podemos entender um pouco melhor. Quem crê na mensagem será salvo e quem não crê será condenado. Mas não é o discípulo que salva, que perdoa ou que condena. É a mensagem, é Deus através da mensagem que o discípulo leva. Eles vão pregar, as pessoas vão crer ou não e através dessa mensagem Deus irá salvar ou condenar. Acredito que ficou um pouco mais claro. Agora, depois dessa grande introdução, vamos falar um pouquinho sobre confissão de pecados. Se o seu pecado atinge somente a Deus, você deve confessar somente a Ele, ou se preferir, você pode compartilhar também com as pessoas para que possam orar uns pelos outros, assim como diz lá em Tiago 5,16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, se seu pecado afetou apenas o seu relacionamento com Deus, você deve confessar a Ele e clamar o seu perdão mediante a Cristo, ou se você optar também, você pode compartilhar com outras pessoas para que possam orar uns pelos outros, assim como diz em Tiago. Agora, se teve alguma pessoa que foi prejudicada pelo seu pecado, essa pessoa também deve estar ciente do seu arrependimento para que a sua comunhão com essa pessoa seja restaurada. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas 15, 21. Diz assim: o filho pródigo diz ao pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Agora temos dois outros cenários. Um é se o pecado aconteceu em público, então ele vai necessitar um arrependimento, uma retratação também em público. Assim como aconteceu no Salmo 51. O pecado de Davi havia se tornado público e no Salmo 51 nós vemos ali uma grande confissão e arrependimento. Agora, se você está em comunhão com a sua igreja, um outro cenário, e o seu pecado traz vergonha à sua igreja, traz tristeza à sua igreja e desonra o nome do Senhor, então também, além da confissão, do arrependimento, deve haver também uma disciplina. E se o crente estiver verdadeiramente arrependido, ele irá receber essa disciplina e irá se retratar com aqueles que foram ali atingidos de alguma forma pela sua atitude, e também se alegrará no Senhor, porque o Senhor irá perdoar e irá também restaurar a sua comunhão com Ele.